Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Esta semana vamos estudar Alma 53 a 63. E o tema é Preservado pelo seu maravilhoso poder. Estudaremos os seguintes tópicos: ter fé em Deus me ajuda a superar o medo. Os seguidores de Jesus Cristo não se ofendem facilmente. Tenho a responsabilidade de elevar as pessoas ao meu redor. Se eu for humilde, os desafios da vida podem voltar meu coração a Deus. Essa aula aqui está fantástica, ela está fantástica. Eu convido você a ficar aqui comigo até o final e assistir o vídeo completo. Introduzindo. Quando comparado aos exércitos dos Lamanitas, o pequeno exército de Elamã, formado por jovens, não tinha a menor chance. Além de estar em menor quantidade, os soldados de Elamã eram todos muito jovens e nunca haviam lutado. De certa maneira, a situação deles pode parecer familiar à daqueles de nós que, às vezes, sente-se em menor número e sobrecarregados em nossa batalha dos últimos dias contra Satanás e as forças do mal que existem no mundo. Então, nós vamos aprender essa história do livro de Mórmon, que fala sobre esse exército de Elamã, e vamos comparar essas lições e aplicar na nossa vida, nessa nossa batalha diária. Continuando. Mas o exército de Elamã tinha algumas vantagens sobre os lamanitas que não estavam relacionados com números ou habilidade militar. Eles haviam, eles haviam escolhido Elamã, um profeta, para liderá-los. Eles tinham sido ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. E tinham uma extraordinária fé naquilo que haviam sido ensinados a crer. Como resultado, foram protegidos pelo miraculoso poder de Deus. Então, quando enfrentamos as batalhas da vida, podemos ter coragem. O exército de Elamã nos ensinou que existe um Deus justo e todo aquele que não duvidar será preservado pelo seu maravilhoso poder. Olha que lição maravilhosa que as mães desses jovens deram a eles, que eles iriam para a guerra, eles iriam enfrentar aí os lamanitas, mas eram jovens em quantidades menores, mas tinham um diferencial. Eles eram liderados pelo profeta e Elamã e também tinham muita fé em Deus. E esse era o conselho e os ensinamentos que suas mães sempre lhes deram, e por isso eles saíram vencedores, apesar de estar em menor número, porque Deus estava com eles. Esse é o resumo, inicial, a introdução. E o tópico diz: ter fé em Deus me ajuda a superar o medo. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se você tem algum medo, alguma insegurança na sua vida, insegurança, você pode ter certeza que Deus está te conduzindo pelas mãos. Eu tenho testemunho disso. E a gente vai aprender na Escritura, Alma 53. E agora, eis que tenho algo a dizer a respeito do povo de Amon, que no começo eram lamanitas, mas que por Amon e seus irmãos, ou melhor, pelo poder e pela palavra de Deus, foram convertidos ao Senhor e haviam sido levados para a terra de Zaraenla, sendo a partir daí protegidos pelos nefitas. E por causa de seu juramento, não mais haviam pegado em armas para combater seus irmãos, porque eles haviam feito juramento de que nunca mais derramariam sangue, e de acordo com seu juramento, teriam perecido. Sim, ter-se-iam deixado cair nas mãos de seus irmãos, não fora pela piedade que Amon e seus irmãos tiveram deles e por seu grande amor a eles. Então, esse povo de Amon havia feito o convênio de não pegar em armas, de não lutar com armas em suas mãos. Mas vamos ver o que aconteceu. E por essa razão foram levados para a terra de Zaraena, e haviam sido sempre protegidos pelos nefitas. Mas aconteceu que, quando viram o perigo e as muitas aflições e tribulações que os nefitas padeciam por eles, encheram-se de compaixão e desejaram pegarem armas em defesa de seu país. Então, eles tinham feito o convênio de não pegarem armas para lutar, mas a coisa começou a ficar perigosa e eles começaram a pensar em quebrar esse convênio e a pegarem armas novamente. Mas eis que, quando estavam prestes a pegar suas armas de guerra, foram dissuadidos por Elamã
e seus irmãos, porque estavam prestes a quebrar o juramento que haviam feito. Então o profeta Elamã falou assim: não façam isso, não façam isso, porque nós fizemos um convênio com Deus aqui de que nós não mais pegaríamos em armas. Então eles foram é, alertados aí por Elamã. E Elamã temia que, caso o fizessem, suas almas se perdessem. Por essa razão, todos aqueles que haviam feito esse convênio foram obrigados a presenciar as aflições de seus irmãos nas perigosas condições em que se encontravam naqueles dias. Então, eles viam ali o sofrimento, mas, é, como tinham feito o convênio, eles não pegaram em armas, orientados por Elamã. Mas eis que aconteceu que eles tinham muitos filhos, olha aí a solução do problema. Tinham muitos filhos que não haviam feito o convênio de não pegar suas armas de guerra para defender-se de seus inimigos. Portanto, reuniram-se todos os que podiam pegar em armas e adotaram o nome de nefitas. Então, eles não podiam, mas os seus filhos não tinham feito esse convênio de pegar em armas, e foi assim que aconteceu. E fizeram o convênio de lutar pela liberdade dos nefitas, sim, de proteger a terra, ainda que com sacrifício da própria vida, sim, fizeram um convênio de jamais renunciar à sua liberdade. Lembra como nós falamos das aulas anteriores sobre Moroni, que fez aquela bandeira, aquela túnica e estendeu no alto de um mastro que era em defesa da liberdade, da família, dos seus valores? Então, desse mesmo modo, eles estavam lutando aí pela sua liberdade, mas de lutar em todas as circunstâncias para proteger os nefitas e a si próprios do cativeiro. Ora, ou seja, a liberdade era o principal ponto aí a ser defendido. Ora, eis que havia 2.000 desses jovens que fizeram esse convênio e pegaram em armas de guerra para defender seu país. E então, eis que eles, além de nunca terem representado um peso para os nefitas, tornaram-se também nessa ocasião um grande apoio, porque tomaram suas armas de guerra e desejaram que Elamã fosse seu chefe. Então, eram os jovens, conhecidos aí, os jovens de Elamã, jovens soldados de Elamã. E eram todos jovens e muito valorosos quanto à coragem e também vigor e atividade. Mas eis que isto não era tudo. Eles eram homens fiéis em todas as ocasiões e em todas as coisas que lhe eram confiadas. Então, olha só que beleza aí as qualidades que esses jovens tinham, né? Eles eram valorosos, eles eram corajosos, tinham muita vigor, saúde física, né? Mas não é somente isso que era suficiente para ir para a guerra. Principalmente eles eram jovens fiéis a Deus e tinham aí Deus ao seu lado. Sim, eles eram homens íntegros e sóbrios, pois haviam aprendido a guardar os mandamentos de Deus e a andar retamente perante ele. E então aconteceu que Elamã marchou à frente desses 2.000 jovens soldados para ajudar o povo nas fronteiras da terra, ao sul, junto ao Mar do Oeste. Olha só que lição maravilhosa, né? Você tem aí um líder, você tem jovens que saíram em disputa para poder defender aí a sua liberdade, defender o seu povo. E como é bonito nós vermos, né, essa lição e aprender que nós ainda assim temos a oportunidade de lutar por liberdade em nosso país. Nós devemos seguir esses exemplos desses jovens e fazer com que a liberdade, a família, os valores sejam prevalecidos. Eu não sei se vocês todos sabem, mas esse ano aqui eu estou como candidato a vereador na cidade de Cotia. E essa lição me ensina, me encoraja a ser como esses jovens de Elamã, a poder defender a liberdade, os valores, a família, assim como esses jovens fizeram, mas principalmente saber que Deus está ao meu lado e se eu estiver servindo a Deus, sendo obediente aos seus mandamentos, eu não tenho do que temer. Nós não temos do que temer, se nós temos Deus nos guiando, nos orientando. E foi assim que aconteceu com esses jovens. Próximo tópico: os seguidores de Jesus Cristo não se ofendem facilmente. Olha só que lição maravilhosa, né? Se você segue Jesus Cristo, você não se ofende facilmente, né? Quando você oferece algo para alguém, digamos que eu vou oferecer esse presente aqui para você. Consegue ver aqui? Vamos ver se aparece um presente aqui. Digamos que eu estou te oferecendo isso daqui, certo? Eu ofereço esse presente para você. Se você aceitar esse presente, ele passa a ser seu, correto? Agora, se eu te ofereço esse presente
Opa, às vezes ele some. É. Se eu ofereço esse presente para você e você não aceita, com quem ele vai ficar? Ele vai ficar comigo. Esse presente ele vai ficar comigo. Então, ou seja, a ofensa é isso. Se uma pessoa te ofende, ela está te oferecendo algo. Se você aceitar essa ofensa, ela vai passar a fazer parte de você. Mas se você não aceita aquilo que estão te oferecendo, o que vai acontecer? Vai ficar com a própria pessoa que te oferece. Então, esse é o segredo da ofensa, e é sobre isso que a gente vai aprender. E aconteceu que, assim mandei uma embaixada ao governador de nossa terra para colocá-lo a par de que se passava com o nosso povo. E aconteceu que ficamos esperando receber provisões e reforços da terra de Zaraena. Mas eis que isso não nos ajudou muito, porque os lamanitas estavam também recebendo grandes reforços diariamente e também muitas provisões. E essa era a nossa situação naquela época. E os lamanitas saíram contra nós de quando em quando, procurando destruir-nos por meio de estratagemas. Apesar disso, não podíamos batalhar contra eles por causa de seus refúgios e fortificações. Então a guerra sempre continuou aí nesse período de tempo entre nefitas e lamanitas, e aconteceu que esperamos nessas difíceis circunstâncias pelo espaço de muitos meses, até estarmos a ponto de perecer por falta de alimento. Aqui eu destaquei essa escritura quando fala que eles estavam esperando nessas difíceis circunstâncias pelo espaço de muitos meses. Muitas vezes nós estamos passando por alguma dificuldade na nossa vida e parece que não tem fim. Nós estamos passando por uma provação, você fala, nossa, não é possível, faz 4 anos que eu estou passando por uma dificuldade, quando é que vai passar isso? Ou faz 10 anos, 20, 30, depende do seu problema. Você tem muitos desafios que você precisa enfrentar, mas saiba que Deus está conosco. E às vezes nós estamos passando por essas circunstâncias difíceis, não por muitos meses, mas às vezes por muitos anos. E é o que acontece nas nossas vidas. E a escritura continua: Mas aconteceu que recebemos alimentos, os quais foram escoltados por um exército de 2.000 homens destinado a ajudar-nos. Ou seja, na hora certa vai vir a solução. Acredita nisso. Tenha fé nisso. Não tenha medo, como nós aprendemos aqui no tópico anterior. Não tenha medo. Deus está conosco e seja qual for o período de tempo que nós estamos passando por dificuldade, qualquer dificuldade que nós estejamos passando, no momento certo, Deus vai oferecer a solução para cada um de nós. Próximo tópico. Tenho a responsabilidade de elevar as pessoas ao meu redor. Olha só. Outro ensinamento aqui, falando um pouco sobre assuntos públicos. Pensais que podeis sentar-vos em vossos tronos em estado de insensível estupor, enquanto vossos inimigos estão espalhando a morte ao vosso redor? Sim, enquanto estão assassinando milhares de vossos irmãos? Sim, os mesmos que dependiam de vossa proteção? Sim, que nos colocaram em posição de poder socorrê-los? Sim, vós poderíeis ter-lhes mandado exércitos para reforçá-los e evitado que milhares deles caíssem pela espada. Resumindo, aquele que tem o poder de fazer o bem, de proteger uma sociedade, proteger o seu povo, aqueles reis, como diz aqui nas escrituras do livro de Mórmon, que estão sentados nos seus tronos sem fazer nada para poder ajudar e beneficiar o seu povo, a estes uma hora vai vir a cobrança e vai ser de Deus. Então, essas pessoas que têm o poder de fazer algo e não fazem, pode ter certeza que Deus vai cobrar deles. Assim como diz a Escritura em Provérbios 3:47. Não deixes de fazer o bem a quem merece, tendo na tua mão o poder de fazê-lo. Não deixes de fazer o bem a quem merece, tendo na tua mão o poder de fazê-lo. E aí nós vemos os políticos, os atuais políticos, os atuais governantes das cidades ou de um país que têm o poder de fazer o bem para as pessoas, mas que muitas vezes não fazem. Mas eis que isto não é tudo, haveis deixado de enviar-lhes provisões, de modo que muitos lutaram e perderam a vida, em virtude da grande preocupação que tinham com o bem-estar desse povo. Sim, e isto fizeram quando estavam prestes a perecer de fome, por causa de vossa enorme negligência para com eles. Como eu disse, e agora, meus amados irmãos,
pois deveríeis ser amados, sim, deveríeis ter trabalhado mais diligentemente pelo bem-estar e liberdade deste povo. Mas eis que o haveis negligenciado, de modo que o sangue de milhares cairá sobre vossa cabeça, clamando vingança, sim, porque conhecidos por Deus foram todos os seus clamores e todos os seus sofrimentos. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que muitos justos sofrem, muitas pessoas justas acabam morrendo, sofrendo algum tipo de assassinato ou algum problema dos mais diversos que nós enfrentamos nos nossos dias a dia. Deus sabe, Ele sabe, conhece todas as coisas. E muitas vezes nós vemos injustiças acontecendo. Nós vemos aí pessoas más, né, prejudicando pessoas boas. Nós vemos líderes, governantes más, prendendo, prejudicando pessoas boas. E muitas pessoas que foram presas, assim como no 8 de janeiro, no nosso país, algumas delas chegaram até a falecer, né, presas de modo incorreto, de modo que a gente até perde as palavras, né? Porque é tanta revolta de a gente ver líderes agindo de uma forma a fazer com que o povo sofra. E é isso que a gente acaba vendo desses líderes iníquos. Continuando. Eis que pensastes poder sentar-vos em vossos tronos, e por causa da imensa bondade de Deus, nada fazer, e que ele vos livraria. Eis que, se isto pensastes, pensastes em vão. Pensais que a morte de muitos de vossos irmãos tenha sido causada por sua própria iniquidade? Aqui ele está falando, você que é líder, você que tem o poder, né? Você acha que está sentado no trono e só pela bondade de Deus você vai ser salvo, né? Você acha que a morte desses muitos irmãos que tenha sido causada por sua própria iniquidade, ou seja, pelo problema dessas próprias pessoas que faleceram, que o problema são deles, não é bem assim. E a escritura continua: eu vos digo que, se isto pensastes em vão, digo-vos, pois, que muitos são os que caíram pela espada, e eis que isto é para vossa condenação. Todos esses sangues inocentes que são derramados aí, pode ter certeza que os responsáveis serão condenados. A justiça de Deus não falha. Pois o Senhor permite que os justos sejam mortos para que sua justiça e julgamento recaiam sobre os iníquos. Portanto, não deveis supor que os justos sejam perdidos por terem sido mortos, mas eis que eles entram no descanso do Senhor seu Deus. Então, se você conhece alguém justo que perdeu a sua vida por conta de um líder iníquo, pode ficar tranquilo que no final, ou tranquila, você vai saber que eles estão aí descansando no Senhor seu Deus. E agora, eis que vos digo: tenho muito medo de que os julgamentos de Deus recaiam sobre este povo por causa de sua extrema indolência, sim, a indolência de nosso governo e sua extrema negligência para com seus irmãos, sim, para com aqueles que foram mortos. Nossa, parece que nós estamos falando da vida real, né? É brincadeira o que nós estamos estudando aqui nas Escrituras do livro de Mórmon, nesse capítulo Alma 60, parece que eu estou no Brasil. Parece que essa é uma história dos dias atuais que a gente está vivendo. Então, são muitos os aprendizados e a gente tem a tranquilidade e a certeza de saber de que a justiça de Deus ela vai ser feita. Pode ter certeza disso. Eu também quero deixar aqui registrado que eu sei que Deus sabe todas as coisas e ele vai fazer a parte dele. Nós precisamos é ter fé, paciência e saber que Deus, no momento certo, vai derramar sobre nós as suas bênçãos. Se eu for humilde, os desafios da vida podem voltar meu coração a Deus. Então, aqui está um dos segredos para que você possa enfrentar seus desafios. Seja humilde. E então aconteceu no começo do 19º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe, que Elamã andou entre o povo a fim de pregar-lhe a palavra. Então Elamã estava ali pregando a palavra de Deus entre o povo. Pois eis que em virtude de suas guerras com os lamanitas e das muitas pequenas dissensões e distúrbios entre o povo,
tornou-se necessário que a palavra de Deus fosse declarada entre eles, sim, e que houvesse uma regulamentação em toda a igreja. Assim, Elamã e seus irmãos foram reorganizar a igreja em toda a terra, sim, em todas as cidades de toda a terra pertencentes ao povo de Nefe. E aconteceu que nomearam sacerdotes e mestres por toda aquela terra para todas as igrejas. Ou seja, guardem essa mensagem, memorize essa batata, esse saco de batata, essa batata aí na imagem original dela. E aqui nós estamos falando do antes, assim como essa imagem do ovo. Quando você vê o ovo antes, ele é desse jeito. E aí nós vamos, no final, vou concluir o raciocínio. Vamos continuar a escritura. Então aconteceu que depois de haverem Elamã e seus irmãos nomeados sacerdotes e mestres para as igrejas, originou-se uma dissensão no meio deles e não mais deram ouvido às palavras de Elamã e seus irmãos, mas tornaram-se orgulhosos e o seu coração encheu-se de vaidade, devido às suas enormes riquezas. Portanto, tornaram-se ricos aos seus próprios olhos e não davam ouvidos às palavras deles, para que andassem retamente perante Deus. Então, eles estavam pregando aí, Elamã pregando o evangelho ao povo, e o coração daquelas pessoas ali estava duro, cheio de vaidade, devido às suas enormes riquezas, não estavam prestando atenção naquilo que estava sendo ensinado, né? Então, isso era antes. E aí nós vamos raciocinar aqui, junto comigo. Vamos pegar aquela batata que nós vemos aqui na foto, essa que você viu aqui. Vamos pegar essa batata aqui, junto com esse ovo. Vamos colocar para cozinhar nessa panela. E aqui, nesse momento, os dois alimentos vão passar por aflição, dor e sofrimento, que é o que muitas vezes nós passamos na nossa vida. Nós passamos como se nós estivéssemos dentro dessa panela de pressão ali, sentindo-se em grande sofrimento e aflição, passando por muitas dores ou sofrimento, ou porque perdemos nosso emprego, perdemos um familiar nosso, ou um desastre, algum acidente, algo está acontecendo na nossa vida que é como se nós estivéssemos dentro dessa panela de pressão. Mas vamos ver o que acontece depois desse todo esse sofrimento, essa dor e essas aflições. A Escritura diz: E assim terminou o 31º ano em que os juízes governaram o povo de Nefe. E eles haviam tido guerras e derramamento de sangue, fome e aflições pelo espaço de muitos anos. Como eu disse antes, às vezes nós passamos por alguns meses ou uma semana de provação ou aflição e já ficamos questionando se existe Deus. Mas aqui eles estavam passando aí por muitos anos aí, pelo sofrimento, por guerras e derramamento de sangue. E houvera muitos crimes e contendas e dissensões de toda sorte de iniquidades entre o povo de Nefe. No entanto, por amor aos justos, sim, por causa das orações dos justos, eles foram poupados. Então, olha aqui um segredo, né? Onde eles foram poupados devido às orações dos justos. O coração deles começou a se tornar um coração mais mole, assim como essa batata, depois de ela ter passado por uma dor, uma aflição, ela se tornou mais macia, ela se tornou uma batata mais mole, como a gente pode ver na foto, né? Não é uma batata dura. Então, ou seja, quando você passa por uma aflição, você pode ficar meio mole, você pode ficar meio igual essa batata aqui, ou você pode ter um outro resultado, que é esse aqui, é o resultado do ovo cozido. Os dois passaram por aflições durante o cozimento ali na panela, né? Mas vamos ver o que diz a Escritura. Mas eis que, por causa de sua longa duração da guerra entre os nefitas e lamanitas, muitos se tornaram insensíveis devido à longa duração da guerra. Muitos se tornaram insensíveis devido à longa duração da guerra. Eles ficaram o quê? Com o coração mais duro. E muitos foram abrandados em virtude de suas aflições, de modo que se humilharam perante Deus com a mais profunda humildade. E aconteceu que depois de haver fortificado as partes da terra que estavam mais expostas aos lamanitas, até se tornarem suficientemente fortes, Moroni voltou para a cidade de Zaraena e também Elamã regressou ao local de sua herança e uma vez mais houve paz entre o povo de Nefe. Então todas aquelas dificuldades, aquelas aflições
fez com que eles se tornassem pessoas mais fortes. Assim como aconteceu com esse ovo aí, olha. Esse ovo ele ficou mais duro, ele ficou mais forte, ele ficou mais rígido. Ele passou por uma aflição, ao invés de amolecer, chorar, lamentar, como uma batata depois de ser cozida, ficar mais mole, você pode escolher ser mais forte, enrijecer, ficar mais resistente, assim como um ovo permanece firme depois de ter sido cozido. Assim nós também podemos ficar firmes no Evangelho e acreditar que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo e todos os seus mandamentos para a gente poder seguir o Evangelho dele aqui na terra. E aí nós, apesar de nossas dores, sofrimentos e aflições, nós ficamos mais fortes e com certeza nós saímos mais fortes depois de passarmos por todos esses desafios, né? Ficamos mais firmes, assim como esse ovo aí após cozido. Bom, essa foi a aula da semana. Semana que vem será Elamã de 1 a 6. Se você tem um testemunho do livro de Mórmon, deixa aqui o seu testemunho, sua mensagem é muito importante para que esse vídeo seja compartilhado com mais pessoas pelo YouTube. E se você quer ganhar um livro de Mórmon, clique aqui no link abaixo. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, um forte abraço, até a semana que vem.